muito bem-vindo e bem-vinda à série de lives Virei Gerente e agora os desafios ocultos que ninguém te conta. Eu sou a Érica Guerra e eu ajudo gerentes iniciantes a se tornarem preparados, respeitados e prontos para crescerem na carreira. O episódio de hoje tem um tema que é interessante, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu desenvolvimento. E eu vou falar sobre o que as empresas nunca falam, mas esperam de gerentes iniciantes. Nunca é explícito, mas elas têm essa expectativa e não falam de forma clara e de forma direcionada. E hoje eu vou abrir um jogo sobre o que vai fazer toda a diferença que está por trás do que as empresas esperam, mas não deixam muito claro, tá? Essa live está sendo transmitida para o YouTube, para o LinkedIn, para o Instagram. Então, de onde você estiver, aproveita, já dá um like neste vídeo, já me dá um bom dia aqui e que eu quero e porque eu quero saber quem é que está participando aqui da live comigo hoje e vai trazer um pouco dessa vivência, dessa experiência que você tem por saber que a empresa tem expectativas que não deixam muito claro, e eu quero saber também se você já descobriu quais são essas expectativas para o nosso bate-papo aqui do dia de hoje. Tudo bem? Deixa eu só ver aqui se está tudo certo. Me deem aqui um bom dia, me fala se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, para eu saber, para eu não ficar aqui falando sem vocês estarem me vendo e me ouvindo, tá? Bom dia, Zete. O Charles aqui, ó. Bom dia a todos, ótimo final de semana. Bom, Charles, muito bom ter você aqui, viu? Sempre. Sueli também. Me digam aqui. Se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, para eu saber. Sim? Deixei aqui o chat acionado para eu saber. Sueli, tudo certo. Aqui, ok. Ótimo. Então, vamos lá para o nosso tema de hoje. Olha só para você lembrar, todas as terças e quintas-feiras, às 7h30 da manhã, eu estou aqui trazendo mais um tema para te ajudar no seu desenvolvimento, no seu crescimento, para te ajudar a se tornar preparado, preparada, respeitado, respeitada e pronto e pronta para crescer na sua carreira. Então, aqui eu trago conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do meu desenvolvimento profissional. E 90%, 80%, acho que é 90% mesmo, 90% do que eu trago aqui para você é o que eu aprendi na prática. Você não vai encontrar em alguma pós-graduação, você não vai encontrar em algum curso de liderança que você fizer, você não vai ter o que eu estou trazendo aqui nessas lives em qualquer formação que você fizer. Porque esse aprendizado que eu compartilho com você aqui é um aprendizado prático, vivido, que foi suado mesmo, de verdade, e que eu demorei a aprender. Se eu tivesse tido a oportunidade de aprender o que eu estou trazendo aqui para vocês em uma live como essa, em um conteúdo totalmente gratuito, com certeza eu teria tido uma jornada de desenvolvimento e aprendizado na posição gerencial de uma forma muito diferente. E por isso que eu trago aqui hoje, porque eu quero que a sua jornada seja uma jornada muito mais leve, muito mais direcionada e muito melhor aproveitada do que foi a minha. E esse é o meu compromisso aqui com você, tá? E na live de hoje você vai descobrir quais são as expectativas silenciosas que as empresas têm em relação ao que ela espera de você na posição gerencial como um gerente, mas que ela não deixa claro, que ela não deixa tão aberto assim, fica meio implícito. E se você tiver um direcionamento claro, a partir do que eu estou te mostrando aqui hoje, você vai entender isso rapidamente e já vai colocar em prática e não vai demorar um tempo para ficar tentando identificar se é isso
ou se é aquilo que a empresa espera de você, tentando decifrar o que a empresa espera de você de uma forma clara. Aí me diz aqui, por que será que tantas empresas promovem gerentes a uma posição gerencial, né? Promovem profissionais a uma posição gerencial? Por que que as empresas promovem gerentes, mas não explicam o que realmente elas esperam das pessoas? Por que isso acontece? Por que as empresas trazem as pessoas para essa posição, mas não deixam claro a expectativa que tem? O que acontece com esse gerente, com essa gerente que assume essa posição, mas não sabe qual é a expectativa que a empresa tem dela ou dele? O que acontece? Fica perdido? Não sabe como agir? Fica tentando decifrar quais são os códigos, porque às vezes não agrada, vê que não está agradando, mas também não sabe como poderia agradar? E como é possível entender rapidamente o que a empresa espera de você na posição gerencial? Ó, eu vou te falar, para mim foi decifrar códigos. No dia a dia da posição gerencial, eu passei decifrando esses códigos. Hoje eu tenho clareza. E é isso que eu vou te trazer na live de hoje. E aí, olha só, quando eu fui promovida à posição gerencial, eu acreditei fortemente, e essa foi uma crença que eu fui alimentando em mim, de que o que eu precisava fazer era continuar fazendo bem o meu trabalho. Se eu fizesse bem o meu trabalho, já estava tudo certo. As pessoas iam enxergar o que eu estava fazendo, o esforço que eu estava tendo. As pessoas iam que o trabalho que eu estava fazendo era um trabalho bem feito, um trabalho com honestidade, um trabalho com dedicação, um trabalho que eu me envolvia com a empresa, com que a empresa me dizia que era importante que eu fizesse. As pessoas iam me enxergar, iam me valorizar por isso. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que não era bem assim, que a empresa não iria me valorizar pelo bom trabalho que eu fazia. Por que que isso acontece? E aí, este é o segredo, e é por isso que as empresas não falam o que elas esperam de gerentes iniciantes. Eu vou te falar aqui por quê, tá? E quando você descobre isso, descobre o que as empresas nunca falam, mas esperam de você, gerente iniciante, gerente que está em desenvolvimento, você começa a ser chamado para participar das decisões importantes. Você começa a ser convidado a sentar nessa mesa, que é uma mesa onde as discussões estratégicas da empresa são feitas. Você constrói uma imagem de confiança e de alinhamento e de que representa a empresa onde você está. O que você fala e o que você faz representa a empresa. E isso te abre muitas portas de crescimento. E isso separa quem cresce, quem assume posições de crescimento dentro da empresa e de quem não cresce, de quem não assume posições de crescimento e que ficam ali paralisados, sem sair do lugar. Então, desde que foi promovida a posição gerencial, continua na mesma posição, do mesmo jeito, não sai deste lugar, não sai dessa posição. Então, essa que é a diferença de quem entende o que as empresas esperam, mas não falam, e de quem não entende. Tudo bem até aqui? Só me digam aqui se está tudo bem, se vocês estão acompanhando aqui comigo meu raciocínio. E olha só, o que as empresas esperam? Duas coisas para você guardar. O que as empresas esperam e nunca, 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 nunca vão te falar. A primeira coisa, ela é o início de você entender o que as empresas esperam. E a segunda coisa é o complemento e é o mais importante, tá? Então, a primeira coisa, as empresas esperam que você assuma o espaço que existe. Todo o espaço que existe
as empresas esperam que você assuma. Vou falar de novo. Todo o espaço que tem na empresa, a empresa espera que você assuma esse espaço. E assumir como? Preciso que alguém fale representando a empresa. É você que a empresa espera que vá lá e assuma essa posição. Eu preciso que alguém desdobre uma informação importante para a equipe, para as áreas. A empresa espera que você vá lá e assuma esse papel. Você está vendo que alguma coisa não está dando certo. A empresa espera que você vá lá e assuma essa posição. Ou seja, que seja o porta-voz das mensagens, que seja o porta-voz das informações, que seja o porta-voz de ir à frente para identificar onde estão os problemas e solucionar esses problemas. Então, a primeira expectativa é essa, de assumir esses espaços. E a segunda coisa, que é a mais importante, que eu vou te dizer agora, é que não é só assumir esses espaços, é como você assume esses espaços. E como você assume é a expectativa maior que a empresa tem e que ela não vai te falar. Porque muitas vezes a empresa não sabe como falar, porque é subjetivo, está implícito. E esse como é o que a empresa acredita. São os valores da empresa. É a forma que a empresa se comunica e o jeito que está implícito nos valores da empresa, nos valores da organização. Percebe por que isso não é tão explícito? Porque está embutido na forma como a empresa faz as coisas. Teve um evento que eu fiz, um evento de liderança, e um participante, ele falou uma frase que me marcou muito, porque me fez refletir sobre como eu posso trazer essa informação, esse tipo de informação para vocês e vocês entenderem para colocarem em prática. E aí, nesse evento, ele falou assim, essa pessoa, Érica, isso tudo que você ensina, né, do gerente, que o gerente precisa saber, conhecer, é tudo muito legal, né? É tudo muito bonito. Mas o que a empresa espera mesmo é que você vá lá, trabalhe, entregue o que eles querem de resultado e vá embora. A empresa não está nem aí se você está liderando bem, se você está tratando bem as pessoas, se você está cuidando das pessoas, se você está fazendo, né, está sendo um gerente que sabe lidar, gerenciar pessoas, que sabe gerenciar pessoas, que sabe gerenciar processos, que sabe gerenciar resultados. A empresa não está nem aí para isso, só quer que você vá lá e faça o que você tenha que fazer. E eu ouvi aquilo, falei, não é verdade. Isso não é verdade. E depois eu fiquei pensando, mas por que fica essa impressão de que é isso que as empresas querem? Porque às vezes quem está nas posições não entende o principal papel de estar ali. Porque a empresa não deixa claro, a empresa não deixa explícito o que espera das pessoas. E as pessoas vão entendendo que se elas fizerem dessa e dessa forma, elas vão chegar no objetivo delas, que é não saber gerenciar pessoas, não saber gerenciar processos, não saber gerenciar resultados. Mas no longo prazo, o preço é muito alto. O preço por agir dessa forma e interpretar de que é isso que a empresa quer de você é muito alto. Você fica paralisado, estagnado e não cresce na sua forma de gerenciar e não cresce na empresa. Então, o mais importante que você precisa entender que as empresas esperam de você ou vão esperar sempre, mas que não falam, é que você assuma essa postura de acordo com o que a empresa acredita, de acordo com os valores da empresa, de acordo com o que é importante para a empresa. E isso tem a ver com falar a língua da empresa. Quando você fala a língua da empresa, a língua desses valores organizacionais que a empresa tem embutidos na forma de lidar com as questões do dia a dia, você senta nas mesas mais importantes.
Se você vai para uma reunião de diretoria, por exemplo, para discutir estratégia, se você não fala essa língua da estratégia, se você não traz consigo os valores organizacionais embutidos na sua forma de falar, na forma como você conduz os assuntos e as questões, você não consegue sentar nessa mesa, você não é chamado para sentar nessa mesa, porque você está desconectado com o que é importante para aquelas pessoas que estão sentadas ali discutindo a estratégia da organização. Percebe como isso é subjetivo e não está implícito e que é importante você entender e compreender? Se você não traz consigo, ao preencher esses espaços, a linguagem que a empresa espera, desdobrando os valores organizacionais, vivenciando essa cultura que a empresa quer que seja vivenciada no dia a dia, você não vai conseguir estar nesse lugar, você não vai conseguir preencher espaço. Então, por mais que você tenha iniciativa para preencher os espaços, para levar as mensagens que a empresa quer que você leve, se você não carregar com você, se você não carregar consigo esses valores organizacionais que a empresa quer que estejam no dia a dia da organização, você não vai atender essas expectativas que a empresa tem. Faz sentido? Me diz aqui, se faz sentido para você. Me diz aqui se de alguma forma você compreende o que eu estou trazendo aqui e se tem aplicação para você no que você faz no seu dia a dia. Se tem aplicação para você no que você está lidando, como você está lidando com as questões da organização, da empresa e como você está interiorizando o que a empresa às vezes te pede, mas não deixa de uma forma clara e explícita o que ela espera de você como gerente. E aí você pode estar pensando assim, Érica, mas na minha empresa ninguém liga para isso não, esse negócio de valores, esse negócio de colocar em ação o que a empresa acredita, espera, ninguém liga para isso não, é só coisa de parede mesmo. Né? A missão, a visão e os valores da organização é só coisa de parede. Eu vou te falar. Se você não age da forma como a empresa quer que os valores sejam vivenciados, você acaba sendo colocado de escanteio. Porque a empresa tem a expectativa, muitas vezes a maioria dos líderes, gerentes e até diretores não vivenciam esses valores e você entende que esses valores não precisam ser vivenciados, não coloca eles em prática e é colocado no escanteio. Porque o dia a dia de desenvolvimento gerencial precisa passar pela vivência desses valores, precisa passar pela linguagem que esses valores transmitem, precisa passar por como você direciona esses valores para a sua equipe, para as pessoas que você gerencia no seu dia a dia. Precisa desdobrar. E tem algumas palavras-chave que são importantes você colocar no seu vocabulário, trazer para o seu dia a dia do vocabulário. Porque são palavras que a empresa valoriza e que precisam estar junto com você na forma como você fala, no que você direciona. São dicas do que você precisa trazer para o seu dia a dia e incorporar na forma como você comunica e faz as coisas no dia a dia. Tudo bem? E o mais importante do que eu quero trazer para você da live de hoje é que identificar que o seu comportamento está ou não associado ao que a empresa espera não é tão explícito assim, mas é mais fácil do que parece. Como assim, Érica? É mais fácil do que parece? É muito mais fácil do que parece. Se você observar
o que está nos valores da organização e que as pessoas que estão no topo da organização valorizam no dia a dia, você vai conseguir identificar quais são essas palavras-chave. O que é realmente valorizado em contrapartida ao que é falado que é valorizado. Percebe? Ou seja, não está explícito, a empresa não diz, as lideranças não dizem, mas se você for para o seu dia a dia com essa mentalidade de enxergar o que é valorizado e trazer essa valorização para a forma como você se comunica, as palavras que você comunica e como você coloca isso no seu dia a dia para direcionar a sua equipe para estar alinhada ao que é importante para a organização, você vai conseguir conduzir o seu dia a dia para isso e vai ter uma valorização que você não imaginava que você teria. Que você não imaginava que você conseguiria. E isso geralmente está um pouco na contramão do que as pessoas falam, tá? Por isso que não é tão óbvio assim. Tá um pouco na contramão. E às vezes, né, achar que, Érica, a minha empresa não age dessa forma. Você que não conhece a empresa que eu trabalho, você que não conhece os donos da empresa que eu trabalho, você que não conhece o meu líder, né? Ele deixa claro que ele espera de mim que eu realmente resolva os problemas no dia a dia, pronto, acabou. Gente, tem muitas mensagens por trás que você precisa ler, interpretar e trazer para o seu cotidiano. Primeira coisa, preenchendo os espaços. Preencha o espaço, tenha proatividade de enxergar que tem um espaço ali que você precisa preencher, preencha. A empresa espera que alguém vá lá e preencha. E quando não tem ninguém preenchendo, é onde você tem mais oportunidade. Mas não vá preencher sem saber o que você está fazendo e o que você quer do que você está fazendo. Preencha esse espaço sabendo que quando você vai levar uma mensagem representando a empresa, você precisa levar essa mensagem com os valores da organização. Você precisa levar essa mensagem com o que é importante para a empresa. Você precisa levar essa mensagem levando o que a empresa quer levar em relação à sua imagem, em relação ao que ela valoriza, em relação ao que é importante para ela, em relação ao que ela quer implementar e fortificar para o futuro da empresa. Às vezes o que está sendo vivenciado talvez nem é o que a empresa quer que seja reforçado. Talvez o que ela quer que seja reforçado é algo que ela está construindo e que estão nos valores da organização. E se você se apega à forma como é feita hoje, e se apega nisso, fala assim, não, é assim que meu líder trabalha, é assim que a minha empresa trabalha, é assim que o dono da empresa trabalha, e absorve isso e assume isso como verdade e age dessa forma, isso vai fazer você ficar paralisado no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Olha para o que a empresa quer. Olha para os valores da organização que foram definidos a partir do que a empresa queria imprimir. Olha para onde você vai direcionar o seu comportamento para o que é importante para a empresa. E isso sim vai fazer você dar um salto no seu desenvolvimento e no seu crescimento. Tudo bem? A Tânia falou aqui, importante demais, isso mostra claramente que o gerente está alinhado e vivendo o propósito da empresa no dia a dia, mesmo que a maioria das pessoas não estejam fazendo. Gente, e isso é tão importante, que a maioria dos líderes de uma empresa, eles vão caminhar numa direção um pouco diferente, um pouco oposta a isso que eu estou falando aqui. E é por isso que a maioria fica paralisado e estagnado. É por isso que a maioria não vai crescer. É por isso que existem poucos lugares, existem poucos espaços para o crescimento.
Porque a maioria vai lá, ó, reclama do gestor, reclama da empresa, reclama que as coisas não acontecem, reclama que, eu não tenho oportunidade, eu não sei por que eu nunca cresço, eu não sei por que todo mundo cresce, mas eu não cresço. Olha para essas questões que eu estou trazendo para você aqui hoje. Olha para isso. Olha como você está ocupando os espaços que a empresa está deixando em aberto e qual é a mensagem que você está levando e como você está levando essa mensagem. Observa para isso, porque isso vai fazer toda a diferença na sua forma de gerenciar e em como a empresa te enxerga para você ocupar lugares que você nunca ocupou. O Charles colocou que faz todo sentido. E a Tânia, mesmo as que não divulgam cultura e valores, esperam isso, né? Liderança não pode deixar no vácuo. Esperam muito. E tem muitas mensagens que estão por detrás das ações no dia a dia e do que as empresas esperam. Às vezes, o que o dono verbaliza, às vezes, o que o seu líder direto verbaliza, às vezes, o que a diretoria verbaliza, não necessariamente é o que eles esperam. Por isso que é necessário essa observação, por isso que é necessário esse olhar um pouco mais direcionado para o que é importante, para você enxergar além do que você está vendo. E é isso que vai fazer toda a diferença no seu crescimento e no seu desenvolvimento. Tudo bem? Para eu saber como foi aqui a mensagem que eu trouxe para você, me diz aqui nos comentários o que você vai levar da live de hoje. Coloca aqui nos comentários para eu saber o que você vai levar da live de hoje, o que você leva da live de hoje, o que você aprendeu na live de hoje. Me diz aqui nos comentários o que você vai levar da live de hoje. Enquanto isso, eu vou responder uma pergunta do Charles. Como não deixar centralizar a cultura da empresa? Primeira coisa, Charles, o que é a cultura da empresa? A cultura da empresa é como as pessoas fazem as coisas no dia a dia. E muitas vezes a cultura que está sendo vivenciada, ou o que as pessoas fazem, a forma como as pessoas fazem no dia a dia, muitas vezes não é o que a empresa quer. Muitas vezes a cultura que a empresa quer implementar não é a cultura que é vivenciada. Porque implementar uma nova cultura, uma nova forma de fazer as coisas, demanda tempo, energia, direcionamento, implementação, demanda muito além. E se você entende o que a empresa quer implementar e traz isso para você como uma missão de que você quer se comportar, de que você quer agir da forma como a empresa quer implementar, isso coloca você em um novo patamar na empresa, te coloca em uma nova posição na empresa. E que vai fazer você colher muitos frutos futuros, percebe? Então, é entender o que a empresa quer implementar, o que ela espera, e começar a colocar isso em prática, mesmo que ninguém esteja fazendo. E isso é desafiador, muito desafiador. Tá? Se tiver mais perguntas, podem colocar aqui no chat, gente. Fiquem à vontade para colocar pergunta, para interagir comigo, para eu saber se a mensagem está chegando. Falar claramente com os meus gestores para entender o que eles querem e agir e demonstrar este interesse todo instante. Esse é o ideal, né, Tânia? A Tânia colocou aqui. Esse é o ideal. Mas nem sempre isso acontece. Aliás, na maioria das vezes isso não acontece. Não fica claro, não fica explícito. Porque a cultura, ela é lida por meio do que as pessoas fazem, não por meio do que a empresa espera, entende? E a maioria das pessoas vão agir de acordo com o que a empresa age. Não vai agir de acordo com o que a empresa espera.
Porque as pessoas, elas ouvem muito mais o que é feito do que o que é dito. Então, a transformação começa pelo comportamento. E essa transformação do comportamento, ela não é instantânea. Ela é uma construção ao longo do tempo. E quem vai na frente, identificando o que está por trás dessas expectativas e transforma o seu comportamento a partir disso, transforma a sua linguagem a partir disso, transforma a sua presença a partir disso, sai na frente. Está num lugar diferenciado. Então, essa era a mensagem que eu queria trazer na live de hoje, só para reforçar que eu estou aqui fazendo live, trazendo conhecimento sobre desenvolvimento gerencial, direcionado para gerentes iniciantes que estão construindo a sua carreira gerencial, que estão se desenvolvendo em posição gerencial. E aí, todas as terças e quintas, às 7h30 da manhã, eu estou aqui com a série de lives Virei Gerente e Agora, os desafios ocultos que ninguém te conta. Então, eu estou trazendo aqui esses desafios que eu vivenciei, que eu aprendi na prática, mas que você não precisa vivenciar o ciclo que eu vivenciei de tentar entender e decifrar as questões no dia a dia. Você pode vir aqui aprender, compartilhar comigo, se desenvolver num conteúdo totalmente gratuito, direcionado para você. Essa live, todas as terças e quintas-feiras, às 7h30 da manhã, eu transmito para o YouTube, para o LinkedIn, para o Instagram. Então, se você está vendo essa live por algumas dessas plataformas, aproveita, dá um like nesse vídeo, chama mais pessoas para participarem, pessoas que você sabe que vão ter acesso a esse conteúdo e que vai ser importante para elas no desenvolvimento delas. Convida elas para participar aqui com a gente. É uma live rápida que você pode participar deslocando para o seu trabalho, se arrumando para o trabalho, em algum momento do seu deslocamento, ou você acabou de acordar e está se preparando, você pode ouvir fazendo alguma outra coisa. Então, participa aqui comigo, aproveita esse conhecimento que eu compartilho aqui e dá um like nesse vídeo para chegar a mais pessoas também, tá? Sueli colocou aqui excelente final de semana para você também, Sueli, para todos que participaram dessa live, para quem vai assistir depois, para quem está assistindo depois, que essa live foi postada. Um excelente final de semana, um excelente dia, excelente desenvolvimento para você. Continue se observando, se desenvolvendo e continue com o seu crescimento, tá? E eu te vejo na terça-feira, às 7h30 da manhã, com mais um conteúdo para você continuar o seu desenvolvimento e o seu crescimento. Tudo bem? Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por fazer parte aqui comigo dessa transformação que eu quero levar para as pessoas que estão em desenvolvimento e estão desenvolvendo na sua carreira. Então, até mais, te vejo na próxima terça-feira. Obrigada.